Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do canal Dicas Úteis e hoje nós vamos falar sobre procedimentos administrativos, processos administrativos, quando você recebe a cartinha lá dizendo que você está com um processo para suspender o seu direito de dirigir, tá? Muita gente não sabe, mas o Detran, em especial do Espírito Santo, não está cumprindo as resoluções do CONTRAN, que é uma resolução que veio para regulamentar as mudanças no Código de Trânsito. Então nós vamos ser direto ao ponto aqui, tá? A resolução 844 de 9 de abril de 2021 veio regulamentar as alterações realizadas no Código de Trânsito em relação a multas e a procedimentos de como serão feitas a suspensão do direito de dirigir. Onde está as principais mudanças? Vamos dar uma olhada aqui, ó, tá? Eu estou na resolução, mas você encontra isso no Código de Trânsito também. Porque aí o Detran, no eventual recurso que você fizer, e esse é para te instruir na confecção do seu recurso, ele tem que respeitar as normas do CONTRAN, que é um órgão administrativo superior a ele, que determina como os processos, os procedimentos administrativos devem correr. Então, regulamentando, né, o procedimento em relação a penalidades de multa, a principal alteração foi, antigamente, com 20 pontos, você já sofria um processo de suspensão do direito de dirigir. Com a alteração, agora ficou assim, ó, 20 pontos, caso constem duas infrações gravíssimas na sua pontuação, tá? Então, se chegou para você uma cartinha dizendo que você vai ser suspenso de direito de dirigir, procure para ver se tem duas infrações gravíssimas lá. Se tiver uma só gravíssima, tem que ser no mínimo 30 pontos, tá? Agora, se forem infrações leves e médias, tem que ser no mínimo 40 pontos. Até aí, pessoal, em tese não tem muito problema. O Detran, pelo menos do Espírito Santo, tem respeitado isso. O que a gente não tem visto é em relação aos motoristas profissionais. A impressão que se tem é que eles não estão cruzando as carteiras, né, para saber se a pessoa tem ou não o exercício da atividade profissional ao volante. Por que se fala isso? Porque se você observar o parágrafo 1º da resolução aqui no artigo 3º, ela vem dizendo o seguinte: caso o condutor que exerça atividade remunerada ao veículo, a contagem de pontos prevista no inciso 1º para a aplicação da penalidade de suspensão de direito de dirigir será de 40 pontos, independente da natureza das infrações cometidas. Ou seja, se você é um motorista que exerce atividade remunerada ao volante, para suspender a sua carteira, só com 40 pontos, independente da natureza da infração. Então, se você tem lá uma carteira, né, onde tem escrito lá, exerce atividade remunerada nas observações, não importa se você tomou uma gravíssima ou duas gravíssimas, o mínimo de pontos para você é 40. E aqui no Espírito Santo isso não tem sido respeitado. O sistema simplesmente olha, duas gravíssimas, 20 pontos, uma gravíssima, 30 pontos, mas não cruza com a carteira do condutor, proprietário daquele veículo, né? Então, assim, se você fez a indicação, né, e chegou para você como indicador, porque foi como motorista, verifica lá, você tem exerce atividade remunerada, então 40 pontos. Você, proprietário do veículo, chegou para você os 40 pontos, dizendo que você exerce atividade remunerada, ok, aí você vai responder o processo. Você, dono do veículo, recebeu as multas, né, baseado em duas gravíssimas com 20 pontos, mas exerce atividade remunerada, não há o que se falar. É apresentar um recurso e obrigatoriamente eles vão ter que tirar isso daí. E aí um ponto, pessoal, muito importante aqui também é o seguinte: isso não vale só para processos que já estavam em curso quando foi feita a resolução, não. Dali para frente, na verdade. Isso vale para o processo que estava em curso antes, ele está retroagindo. É para os que estão em curso e os que seriam abertos depois da data da instauração da resolução. Só não vale para os processos que já estavam arquivados, isso é óbvio, né? Agora, os processos em curso. Então, você tem um processo lá que você já estava recorrendo desde o ano passado. Isso tem que valer para você.
Se não fizerem valer isso para você, tem que ir à justiça. Então, pessoal, fica uma dica aqui bem legal para o vídeo não ficar longo, é você observar isso. Se você tem atividade remunerada na carteira, escrito lá, né, você tem direito a essa retroatividade. Eu vou te dizer além, tá? Suponhamos que você não tenha isso, mas né, se você for dirigir para o 99, para um Uber, eles obrigatoriamente pedem para você colocar isso na carteira. Mas se você presta serviço, por exemplo, aí para um Mercado Livre, e não sei se eles exigem isso, mas suponhamos que você agregou um carro pequeno e está fazendo entrega. Acontece uma situação dessa. Se você fizer a prova aí em juízo, que provavelmente no Detran ele não vai aceitar o seu recurso, mas se fizer prova no juiz de que você exerce atividade remunerada, com uma declaração de que você é prestador de serviço, que você utiliza o carro para entrega, ele está lá plotado e tal, declaração de pessoas que você sempre está entregando mercadoria, né? Aos meus olhos vale para você também. Tá? Porque não vincula que tem que ter na carteira a lei, nem a resolução. Né? Mas você teria que ir ao juízo para conseguir isso. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí para a galera aí que dirige, para ficar esperto aí, porque aqui no Espírito Santo em especial, não sei se no estado que você vai assistir isso vai estar acontecendo assim também, mas eles não estão cruzando a carteira com a pontuação das multas. Tá bom? Isso aí é uma base boa para você fazer seu recurso. Um abraço, até o próximo vídeo.